A gente sabe que às vezes quando chove, existem algumas ocasiões onde os irmãos propõem, né? Não se sente confortável, né? Para ir dele. A gente não deve. Alguns realmente nós não entendemos as condições, mas é importante que estamos aqui, né? Estamos aqui com o intuito de louvar e agradecer o nome do Senhor. Jesus faz tantas coisas por nós, né? Durante a semana, durante toda a nossa vida, Deus sempre está nos guardando, protegendo. E o mínimo que podemos fazer, né? É comparecer e agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado durante essa semana, né? É necessário que possamos iniciar a semana dessa forma, a melhor forma possível, glorificando o Senhor, né? Agradecendo pelas experiências que o Senhor nos derramado, né? A melhor forma de começar a semana é só ficar assim, né? Então vamos orar aqui e para agradecer realmente, né? Por esse culto, para agradecer por essa chuva, né? Que o Senhor possa abençoar muitas vidas através dessa chuva. Infelizmente, algumas situações, pessoas passam por dificuldades quando chove, né? Mas, como a gente havia dito com os irmãos anteriormente, chuva é bênção, né, irmãos? As coisas acontecem no seu devido tempo, né? Existe tempo de muito calor, muito sol, algumas pessoas gostam, algumas pessoas se beneficiam, mas é necessário também que exista também a chuva, né? É assim que as coisas acontecem, né? Se fosse só o sol, não ia ter, as coisas não iam florescer, as coisas não iam, né? Nós não íamos, né? Alimento, né? Então vamos orar para nós começarmos o nosso culto. Baixamos a cabeça. Pai amado, querido, obrigado, Deus, mais uma vez por estar na tua presença, Deus amado, os irmãos aqui presentes, Senhor. Estamos aqui, Pai, com o intuito de louvar o teu nome, Pai amado. Agradecer pelas suas ricas e infinitas bênçãos, Pai amado, sua bondade. O ato de estarmos aqui, o ato de estarmos em pé, respirando esse ar, nos aproveitamos desse clima, nos aproveitamos diante da chuva, Deus amado, tudo para a tua glória, Deus amado, o Senhor que nos deu a chuva, o Senhor que nos deu o dom da vida. Obrigado, Deus amado. Eu também peço pela vida dos irmãos que infelizmente não estão aqui presentes. Há aqueles que estão a caminho, que o Senhor também possa guardar, né? Que possa proteger, Deus amado. E visitar aqueles que estão também em suas casas, né? Com seus motivos, Pai amado. Visita os seus lares também, Deus. E aqueles que estão aqui, Senhor amado, fale conosco, Pai. Ou melhor, nos dê condições, ouvidos espirituais para sabermos ouvir, né, o que o Senhor irá falar a nós esta noite. Não sei o Senhor que irá falar, mas o que o Senhor falar, temos certeza que o Senhor irá se comunicar a nós. Basta termos, né, a ciência, o entendimento, né, que o Espírito Santo possa nos ajudar a interpretar, Pai, o que o Senhor fala conosco através da Bíblia, através das canções, Pai, através da tua palavra, Deus. Obrigado, Pai amado, mais uma vez por estar na tua presença e para os irmãos que estão aqui, né, presentes também, que irão cantar, que irão subir aqui em cima, né, que irão louvar, que irão tocar seus instrumentos, Pai amado, tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém. Irmãos, felizmente, não tem como eu ficar aqui e mexer lá ao mesmo tempo, né? Mas lá no livro de Romanos, capítulo 8, diz o seguinte, né? É o nosso texto de boas-vindas, né? Lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 1 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que bênção, né? Esse é um texto aqui que nós, cristãos, né, nós, ovelhas do Senhor, podemos usufruir, né, podemos nos aliviar nesta palavra, né? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É muito reconfortante ler isso. Irmãos, quando a gente lê isso, a gente entende que o
completo, ele foi perfeito, né? Ou seja, uma vez que nós reconhecemos esse sacrifício, uma vez que nós entendemos o que significa esse sacrifício e o plano de salvação, já não existe uma outra lei que anteriormente existia, uma série de leis e coisas a ser cumpridas. Isso já não é mais nem um princípio, né, para estarmos próximos de Deus, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente, ele foi completo, ele foi perfeito, né? Então já não existe mais nenhuma condenação naqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos passar aqui para um momento, né, de oração, de louvores, né? Um momento que a gente ora, que a gente louva, de oração também, né? E temos sempre para glorificar a Deus, né? Que os irmãos se apresentem aqui para prestarmos os nossos louvores, né? Graças e paz, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos, neste momento, iniciarmos cantando o hino do nosso cantor cristão. A gente cantar o hino 112 do nosso cantor. Ele que vai colocar aí no slide. Já refúgio agora eterno de Jesus, o Rei dos Reis, deve vir neste mundo, seguirão as suas leis. Nós vamos louvar o nosso Deus, iniciando, cantando então este cântico ao Senhor.
Nós te glorificamos, ó Senhor Deus, pela grandeza da tua infinita misericórdia. Te damos graças por estarmos aqui reunidos para cultuar e glorificar o teu santo nome. Aceita a nossa oração, nosso louvor desta noite, ó Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar a bondade de Deus. Nós vamos louvar ao nosso Deus com essa belíssima canção. Isaías Sade, vamos. Todos os dias
refeitório deste mundo. Amém, irmãos? Antes do nosso momento ofertório, vamos iniciar nossa leitura bíblica. Vou pedir para os irmãos acompanharem comigo, se possível, Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 20 ao 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 20 a 26. Amém? Vamos iniciar nossa leitura bíblica. Versículo 20 diz o seguinte: Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Que bênção, né, irmãos? Que versículo reconfortante, né? Como Deus, Ele toma conta de nós, né? Como Deus protege os seus filhos, né? E lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 a 8, diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Nesse momento nós vamos passar para o momento ofertório, né? Os irmãos vão cantar o louvor e vocês terão a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas do Senhor, né? Porque se fosse o nosso dízimo, então 10% é nosso e 90% é de Deus, né? Então é o dízimo e a oferta do Senhor. Amém? Bem, Senhor, minha vida oferecida, quando eu amo ao Senhor, quando você pode sair do seu lugar e dedicar ao Senhor, diz assim: estiver em teu coração.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Deus nos reconhecendo é mais do que o suficiente. Deus é preciso ser honrado por nossas vidas. Por isso nós vamos louvar o Senhor com essa canção.
Meus irmãos, nós iremos nesta noite, na atividade do culto, e eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo de número 3, no verso 23 e verso 24. Romanos capítulo 3, verso 23 e verso 24. Eu vou estar lendo na tradução NVI, talvez você tenha outra tradução, não tenha ou outra tradução, né? Um pouquinho diferente, mas vamos entender o sentido da palavra dele, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Tem alguma outra tradução diferente aí? Pode ver, legal. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Então vamos dar continuidade. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu quero, neste momento, pensar com os irmãos durante alguns minutos sobre o seguinte tema: por que precisamos de Jesus? Por que precisamos de Jesus? Tem algo em nossa vida que nós realmente precisamos, e a gente não pode deixar isso passar sem que a gente perceba, porque o ser humano, desde a criação do mundo, criado à imagem e à semelhança de Deus, em sua decisão dos dois, o casal, resolveram desobedecer à palavra de Deus. Não é muito diferente hoje, né? É uma consequência que veio lá de trás e as pessoas continuam. Não é diferente no nosso tempo. Para alcançar a graça de Deus, só é possível retornar à presença de Deus por meio do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Foi a única e infinita graça de Deus para trazer de novo o homem à sua presença, porque o texto diz que todos pecaram, algumas Bíblias destituídos, outros desligados, ou afastados da glória ou da graça de Deus, do reino celestial, da presença do Senhor. A partir do momento que a pessoa conhece e entende que já é pecadora, ela necessita e precisa de Jesus para ser reconhecido por Deus, como que nós cantamos na rua. Não é diferente ao nosso tempo. Para alcançar a graça de Deus, só é possível retornar à presença de Deus por meio do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Porque precisamos de Jesus. Ele que vai te representar diante de Deus. Se você tiver uma causa, uma justiça, e você depender de estar diante do juiz, do delegado,
você for sem um advogado, é uma coisa. Mas se você estiver sendo representado por um advogado, a sua causa se torna diferente. O juiz vai olhar para você diferente. Vai ter alguém que vai defendê-lo. E tem alguém que vai falar por ele diante da lei. E Jesus, ele se apresenta como advogado. Todo aquele que crê, Jesus é o advogado supremo que vai dar a causa ganha para você, para todo aquele que crê. A causa já é ganha por Cristo Jesus, nosso Senhor, nos Romanos capítulo 8, verso 1. A causa já é nossa, só que nós precisamos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Você precisa de Jesus para receber o perdão de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que justificado por Deus, temos paz com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o reconhecimento, aquilo que eu tenho, aquilo que eu necessito, está nas mãos de Jesus, está no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que eu preciso fazer então é receber essa graça, receber esse privilégio, esse convite de Deus, esse chamado de Deus na minha vida, para que eu entenda então que agora eu passo a ser de alguém distanciado, longe, separado, sem direito, aonde eu estava, eu sou reconciliado e justificado. Quando Deus olhar para você, Ele vai dizer: ali está minha filha, meu filho, que foi gerado novamente, porque a palavra de Deus entrou em teu coração e ela fez morada dentro de você e transformou o seu ser. E por isso agora você é considerado como justo diante de Deus, não pelos seus méritos, não pelos seus atos, não porque você é bonzinho ou é merecedor, mas por causa da graça infinita da misericórdia de Deus. Ele te alcançou, Ele nos alcançou, por isso precisamos de Jesus. E por isso é que a igreja existe. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, para render graças ao nome de Jesus. Você precisa de Jesus para receber o perdão de Deus. Esse dia pela manhã nós estávamos no depósito material e aí alguém estava evangelizando um rapaz e ele disse para mim assim, disse para nós na verdade, né? Eu e o rapaz disse assim: olha, eu não sei ler. Eu não sei ler. O que a Bíblia diz? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a leitura, não é o conhecimento teológico, não é o seminário, não é você saber um bom português. Claro que isso é importante, é necessário, isso é bom. Mas salvação é independente disso. Salvação não depende se você tem um grau de escolaridade alta, média ou baixa. Salvação é fé e confiança na palavra de Deus. Salvação é algo destinado dos céus, descido das alturas à terra, para trazer a revelação de Deus, que é Cristo Jesus, para tirar o homem novamente da onde ele estava perdido e colocar ele, achá-lo novamente a sua presença. E por isso é que nós precisamos de Jesus. Só Ele pode fazer isso. Por isso Romanos, Paulo escreve na carta de Romanos, diz que justificado por Deus, temos paz com Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que o mundo não pode dar, a paz que o mundo almeja,
que planeja um tempo de paz. Nós estamos vivendo esse momento no mundo, uma paz que é passageira, que não consegue trazer realmente paz, mas a paz de Cristo, Ele disse: eu vou deixar com vocês o Espírito que vai consolar o vosso coração, que vai trazer a alegria, que vai trazer o perdão, que vai trazer a confiança, que vai trazer a realidade do qual você tanto precisa para realmente ser chamado filho de Deus. Segunda coisa importante: precisamos de Jesus para advogar a nossa causa. Nós precisamos de Jesus para advogar a nossa causa. Por mais que ela já está ganha, por mais que ela é perfeita pela ação divina, por mais que ela é algo que não se muda. Alguém que é salvo, ele é salvo, a Bíblia diz, mas por causa dos nossos pecados diante de Deus, nos quais ainda cometemos, nós precisamos de termos Jesus como nosso advogado. Ele vai falar por nós. Quando o acusador se levantar, ele vai dizer: não, eu morri por ele. Ele creu em mim. Sabe quando ele creu? Lá naquela igrejinha pequena, no dia chuvoso, aonde ele se levantou e dedicou a sua vida a mim, e a partir daquele dia eu fiz morar em meu coração, e naquele dia eu escrevi o nome dele no livro da vida, e por isso ele é meu, por isso ela é minha, e por isso ele faz parte da minha igreja, que está lá em Berlim. Enfim, em outras localidades do nosso Brasil, do nosso país, do nosso mundo, aonde quer que esteja um servo do Senhor, Jesus vai resgatar e vai advogar a sua causa. Olha o que diz o texto que está em 1 João, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhos, escrevo para vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, queridos, quando nós chegarmos à presença de Deus, vai haver julgamento. Todos irão dobrar os seus joelhos diante do altar do nosso Deus. Só que uma coisa é você passar por um julgamento sem ter o intercessor, sem ter o advogado, sem ter alguém para falar por você, sem ter alguém para dizer: olha, realmente ele esteve lá, mas ele não quis, e por isso eu dei chance a ele várias vezes, ou ela várias vezes, mas a decisão foi de não querer. Então eu não posso levá-lo para o meu reino. Mas a partir do momento em que a pessoa se encontra com o coração aberto para a palavra de Deus e se encontra então dizendo que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o Deus eterno, é o supremo sacerdote, Ele pode fazer um milagre de salvação na minha vida, e Ele pode então resgatar e ser o meu intercessor, o meu advogado, porque eu acreditei e vivi a tua palavra. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas, está lá no capítulo de João, segunda carta de João, capítulo 1, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Quem é que não peca, queridos? Que bom se a gente não pecasse nada. Que bom se nós não pecássemos. Mas infelizmente nós estamos vivendo na carne, no sentido de ser humano, e por isso
A gente não vive na escravidão do pecado, diferente. E é por isso que aquele que não tem pecado é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Então é necessário que a gente tenha consciência de que por isso eu e você, a igreja, é o nosso tema da noite, nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Outra coisa importante, querida, precisamos de Jesus, é que Jesus tem todo o poder. Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Ele é todo poderoso, Ele é Senhor. Ele é o Deus em forma humana, o Deus que Moisés pediu para ver e não pôde ver, mas o Deus que os meus discípulos puderam contemplar e visualizar a face de Deus frente a frente e poder entender que Ele é o Deus encarnado em forma de pessoa para trazer a salvação. Mateus 28 diz que é dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade está sobre Jesus nos céus, a direção divina, o poder divino sobre a terra. E tudo que Ele falou nas Escrituras vai se cumprir. E se Ele disse que vai levar você para Ele, para ser dele, Ele vai realizar este milagre. Ele vai realizar essa bênção. Por isso precisamos de Jesus. Necessitamos de Jesus. Não tem outra alternativa a não ser o nome de Jesus. Não tem Pedro, não tem Maria, não tem outra coisa que possamos fazer. Inclusive o texto diz que se pregarmos outro evangelho que não seja em nome do Senhor Jesus, seja essa pessoa anátema, maldito, por não pregar aquilo que a Escritura tem ensinado, e por isso é que nós precisamos de Jesus. Terceiro ponto importante é que precisamos de Jesus porque sua morte de cruz foi o sacrifício perfeito que justifica a vida de todo aquele que nele crê. Precisamos de Jesus porque sua morte de cruz foi o sacrifício perfeito que justifica todo aquele que nele crê. João capítulo 19, verso 28, diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Verso 29: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A partir daquele momento que Jesus realiza esse ato final, é a redenção para todo aquele que nele crê. É tudo aquilo que nós precisávamos, a humanidade precisa, por mais que ela rejeite, por mais que ela não queira, por mais que ela ouve a mensagem evangélica e ainda não se decide ao lado de Cristo. Mas para todo aquele que nele crê, o sacrifício consumado na cruz do Calvário, onde Jesus então entrega o seu Espírito, e aí ele passa aquele período até a ressurreição. Ele disse: agora sim eu comprei a minha igreja. A igreja pertence ao Senhor, a igreja pertence a Deus. A igreja pertence a Jesus. Por isso é que nós precisamos sempre de Jesus. Quero convidar os irmãos, quero cantar uma canção nessa noite que vai falar sobre isso. Vamos louvar o Senhor de Israel. Nós vamos falar sobre
a necessidade de você falar com Jesus. Fale com Ele, clame por Ele, tenha o coração aberto para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus nesta noite, palavra que essa igreja vai completar 35 anos. Em todo esse período ela tem anunciado que Jesus é o Salvador. Você precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Você precisa? Tem alguém aqui que não precisa? Acredito que não. Todos nós precisamos de Jesus. Vamos. Hoje, no meu da
saber que a salvação vem do Senhor e chegou até nós por causa da infinita graça e misericórdia do Senhor na cruz do Calvário. Te dando graças a Deus por esse momento de adoração ao teu nome, das canções entoadas ao teu nome, pela palavra lida desta noite, que haja lugar nos corações e que teu nome sempre seja exaltado, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Estamos assim encerrando o nosso culto. É uma mensagem. Então assim, irmãos, com a paz, a graça do Senhor, Deus assim nos abençoe.